Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal intitulado 1407, que é sempre ou quase sempre às 14h07 do Brasil. É um bate-papo sobre arte, vida de artista, mentalidade artística, singularidade artística e criatividade. Destina-se aos profissionais, amadores, semiprofissionais ou simplesmente artistas que usam a fotografia como suporte artístico. Meu nome é Ricardo Esteves, sou fotógrafo há mais de 25 anos e desde 2015 sou também curador e mentor de fotógrafos artísticos à distância e resido em Paris. Ao fundo vocês veem o verão francês, não é uma montagem, é real. E para festejar esse momento, eu tenho um convidado especialíssimo, que é Joaquim Paiva, que, na minha visão, é uma das referências, das principais referências da fotografia artística. Ele nasceu no Espírito Santo, mas se criou no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1946 e ele utiliza a fotografia como forma de expressão. Ele coleciona fotografias também e faz seus diários autobiográficos e visuais. Hoje ele apresenta uma série inédita de um trabalho que foi feito na rodoviária de Brasília nos anos 80, intitulado Na Rodoviária de Brasília, 1981, 1982. Bom, então sem mais delongas, Joaquim Paiva. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado por todos que estão me ouvindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Sofia Malman, que é a minha assistente há 1 ano e meio, só para questões do meu trabalho pessoal. Eu tenho tido assistentes ao longo dos anos, porque, enfim, não dá para a gente fazer tudo sozinho. E é muito enriquecedor o trabalho com as assistentes. Eu adoro ficar escolhendo fotografias junto com a Sofia. A gente é muito bom. E então, olha, muito obrigado por falar sobre esse trabalho da rodoviária em Brasília. Por que Brasília? Eu morei em 4 ocasiões em Brasília, num total de 20 anos. E na segunda vez em que eu morei, na década de 80, que foi o tempo, a década em que eu permaneci mais tempo em Brasília, eu morei de 81 a 89, então foram 8 anos. Eu, logo que cheguei no ano de 81, eu voltava de uns 7 anos fora do Brasil, entre Canadá e Venezuela, então eu estava muito interessado assim, em tentar, através da fotografia, fotografar as pessoas, o povo, sabe? E eu fui vendo com o tempo que esse era o meu caminho. Brasília era uma cidade que foi fotografada. E eu comecei a tirar fotografias em 1970 em Brasília. Daí essa minha ligação, esse afeto, muitos trabalhos que eu fiz na cidade, né? E é incrível, porque nada como a passagem do tempo, olha, lá se vão, cheguei lá em 1970, lá se vão 50 anos. Não há como o tempo para reavaliar as coisas e dar a essas coisas que a gente faz, como, por exemplo, a fotografia, o devido lugar, sabe? A gente olha assim com uma outra visão de interesse. Então, eu pensei logo em começar a passar as imagens e vou comentando, as perguntas estão em aberto, a gente pode ir fazendo tudo à medida que vamos vendo as imagens, né? Então, Ricardo, se você quiser ir passando. Sim, sim. Hoje, contrariamente às outras lives, eu vou, como temos pouco tempo e bastante imagens aqui, eu proponho às pessoas que, se elas quiserem fazer alguma pergunta, que escrevam, a gente
ou eu falo aqui as perguntas, ou coloco aqui embaixo. Fiquem à vontade. Perfeito, Joaquim. Então... Olha, rodoviária de Brasília. Pode passar. Isso eram as pontas de filme. Aí, ó, o fotógrafo na rodoviária. Aqui aparece o fotógrafo. Aí uma das moças trabalhando na rodoviária. Aí o Planalto imenso, lá no fundo do Congresso Nacional. Aí outra ponta de filme. Tudo isso parece muito nostálgico. São 40 anos dessas fotos. Quer dizer, 39, 48, 40 anos só no ano que vem. As pessoas chegavam do interior ou da própria Distrito Federal. Olha, todo mundo vendo futebol. Essa é interessante. Eu deixei as imagens sem Photoshop para as cores da atualidade. Elas foram perdendo um pouco, a cor foi se esmaecendo, entende? E eu preferi deixar isso como um sinal da passagem do tempo. Sim. Joaquim, nessa época, as fotografias ditas como fotografias artísticas eram feitas em preto e branco. O porquê da sua escolha da fotografia em cores nessa época? E você já percebia que essas imagens se tornariam o que você gostaria que elas se tornassem, ou seja, parte de uma coleção, de um trabalho seu pessoal? Olha, eu fiz essas fotos a cores porque eu sempre me senti fascinado, muito atraído pelas artes visuais, pela pintura, né? E eu só via fotografia em preto e branco de Brasília e tal. Então, depois, com o tempo, eu me dei conta de que a maior parte dos fotógrafos fotografou a cidade em preto e branco e fotografou o poder, não fotografou o povo da cidade. E eu, com o passar dos anos, eu vi, puxa vida, mas eu tenho tanto material sobre a gente comum e corrente da cidade de Brasília, né? Porque o que se fotografa é o poder, os políticos, o presidente, o que acontece no Senado Federal, se tal lei foi aprovada, etc. E eu queria ver o povo, sabe? Então, aí estamos. Sim. E percebo que as marcas do tempo na película, no material, você deixou, né? Isso é algo que você poderia não escolher essas fotos para mostrar. Você acredita que essa marca é uma marca que é interessante se fazer presente no trabalho? Olha, eu acho que sim, foi como eu disse. A passagem do tempo ajuda a valorizar o trabalho do fotógrafo, porque é um tempo que não existe mais. É uma cidade que não existe mais. A cidade hoje é completamente diferente. A maneira como as pessoas se vestem, a cara das pessoas. E então a fotografia tem esse poder de atração, esse mistério de lidar com o tempo. A gente olha para trás para um retrato, puxa, mas olha, eu era mais magro, eu era mais gordo, olha meu rosto como estava mais bonito, ou não, puxa, hoje tem uma aparência muito mais interessante, etc. Então, olha, é muito forte essa passagem do tempo para alguém que lida com um meio de expressão como a fotografia. Por isso eu quis deixar também a cor meio desbotada. Sim. Uma vez aqui em Paris eu estive com a Nair Benedito e ela mostrou uma série fotográfica na Amazônia
na qual, anos depois, por conta de uma enchente, um problema, uma chuva que aconteceu em São Paulo, estragou a maioria dos negativos, dos diapositivos ou negativos, eu não me lembro agora. E ela utilizou isso, se apropriou dessa tragédia como uma forma de dar valor ao material. Foi bem interessante. E isso me evocou essa situação. Bem interessante essa questão do tempo, né? Sem dúvida. E depois, hoje em dia, o Photoshop, que é algo maravilhoso, no sentido de que dá tantas possibilidades técnicas de você mexer nas fotografias, etc. Por outro lado, também ele tem um certo exagero de uma cor muito forte, muito brilhante. É tudo muito. Eu vejo assim Photoshop como uma coisa muito um pouco exagerada às vezes, entende? Mas é a linguagem do tempo. E aí cada um vai usar esse Photoshop à sua maneira, com mais discrição ou com mais ímpeto. Essa eu adoro. Ali é a ponta do filme, né, Joaquim? Eu fiz isso em negativo, Kodak. Eu fiz 36 filmes nesses 2 anos. Não foi muito, mas, de qualquer maneira, eu, depois de muitos anos, ao voltar a ver esse trabalho, eu vi que era muito interessante, porque se vocês repararem nas pessoas, claro, o fotógrafo escolhe as fotos, eu escolhi essas fotos que eu estou mostrando, então eu fiz uma leitura das pessoas assim, que às vezes elas parecem personagens, elas aparecem atores que estão ali. Eu vou, à medida que você puder ir passando, eu vou tentar mostrar, aparecer. Pode ir. Era um local de passagem. Olha, lá no fundo, não sei se dá para ver, tem o Congresso Nacional. Sim. Eu acho muito importante esse contraponto com o Congresso Nacional, ao mesmo tempo a gente vendo a cara do povo, o povo sacrificado que pega ônibus todos os dias, leva horas para chegar ao trabalho e tal. Então é um contraste muito grande. Eu acho que esse é um trabalho que revela esse lado de um Brasil tão imensamente desigual, né? Então, a relação que eu faço entre essas pessoas comuns e correntes e o Congresso Nacional lá na frente meu Deus do céu, será que o poder político brasileiro, o Estado brasileiro, realmente se preocupa com essa gente, com este povo? Interessante. E pessoas que deviam trabalhar ali no Congresso, estavam fazendo um movimento pendular, né? De volta para casa, nas cidades satélites, era isso? Essa rodoviária, eu tenho de explicar, é a rodoviária urbana de Brasília, ou seja, é onde circulam os passageiros da cidade de Brasília, da grande Brasília, do entorno de Brasília, inclusive incluindo algumas cidades do estado de Goiás, porque o Distrito Federal é um quadrilátero de mais ou menos 15 mil quilômetros quadrados. Isso, comparando com o estado de Goiás e Tocantins, isso é muito pouco. Mas, enfim, a cidade se tornou, indiscutivelmente, a capital do país, é o grande centro político. Então, é isso. Certo. E a questão da composição, para a escolha das fotografias que você está mostrando agora para a gente, você tem algo que faz parte do seu trabalho, assim? Eu acho que o tipo de... um pouquinho, né, Sofia? Podemos. O que é mesmo, Ricardo? Olha, ela... Não, eu perguntei para você a questão da composição. Olha o rosto dela. A expressão.
Cabelo, O cabelo. Parece que saiu do cabeleireiro. Bom, e a rodoviária tem várias lojas. Olha lá no fundo o Congresso. Esse é um engraxate. Engraxate. É como se o Congresso estivesse muito longe dessa realidade mostrada por esse primeiríssimo plano desse menino com a caixa dele de engraxate. Uhum. Pode passar, Sofia. E isso também faz parte do negativo à esquerda, né? Como uma questão. Sim. Porque parece um véu, né? Parece um véu, uma cortina. Eu não lembro se era um véu mesmo ou se foi já uma ponta de filme. Sim. Mas tem uma pessoa, tem um homem que vai sair aí de trás dessa cortina. Tem uma coisa teatral nessas fotos um pouco, entende? Tem um contraste entre escuro e claro. A foto é documental, mas a foto ganha valor porque ela é um recorte do momento, é um recorte do que está acontecendo. Quer dizer, a gente tem ideia que por fora, a direita, a esquerda, para frente, para trás, disso que nós estamos vendo, estão acontecendo coisas, nesse caso aí na rodoviária. Mas o fotógrafo também compõe automaticamente. O olho do fotógrafo seleciona, já pega o enquadramento de uma maneira harmoniosa, né? Como aqui metade é claro, metade é escuro. Isso, com a prática, o fotógrafo, o artista, vai fazendo automaticamente. Então, alguns fotógrafos, sobretudo os mais radicais do ponto de vista, como se chama, do fotojornalismo, nunca aceitaram muito bem a ideia de que o fotógrafo é um artista, ele compõe, ele monta a cena, porque ao dirigir o clique para este lado e não para aquele, um pouco mais para cima, um pouco para baixo, ele está tomando posição, ele está escolhendo, e o olho dele compõe automaticamente. Vamos adiante, Ricardo. Sim. Isso era no banheiro. Olha que risco que eu corri. Se alguém me vê com essa câmera, eu tinha uma coragem na época, vou te contar. Isso é no banheiro, no mictório. E Joaquim, você acha que o tempo... se você voltasse lá hoje para fazer uma sequência nova de 2 anos lá, você acha que as fotografias, o tempo, ele joga a favor para o resultado de uma coleção, de um conjunto fotográfico, ou não? É claro que joga, Ricardo. Se você for lá agora, as pessoas todas vão estar com celular, elas vão estar com uma roupa que elas não usavam há 40 anos atrás, a roupa ou era mais larga ou mais apertada, as mulheres usariam make-up assim ou assado, os homens na época, vocês viram aí, passou uma foto, eu não chamei a atenção, de um homem negro, magro, a parte de baixo da calça era o que se chamava boca de sino, ela se alargava e ia se estreitando para cima. Você não vai ver isso, você vai ver toda uma outra realidade, toda uma outra maneira de se comunicar, entende? Então não tem como. Fotografia e tempo são 2 coisas que vão absolutamente juntas e que nos revelam um tempo que não existe mais. Perfeito. Isso era um carro da polícia. Se quiser, pode passar, Sofia. Aqui, lá está o Congresso, é difícil de ver, mas aqui está o fotógrafo, a sombra do fotógrafo. Isso era um viaduto aí. Isso revela um pouco da cidade na época, que tinha muito menos habitantes, tinha uns 300 mil, 400 mil habitantes, hoje tem mais de 2 milhões e pouco de habitantes. Então, quando na Praça dos Três Poderes a gente vê aquele marco que está escrito, há uma estátua da cabeça, um monumento do Juscelino, em que ele fala da imensidão do Planalto. Isso é uma coisa fantástica em Brasília. É uma planura que não tem mais fim.
Além disso, o céu, esse céu enorme que a gente vê, a cidade é toda plana, então é a cidade menos claustrofóbica que eu conheço da minha vida. E é a cidade que tem as mais belas nuvens do mundo. Olha, aqui, eu estou pequenininho aqui, esse quadro são nuvens, é o céu de Brasília. Sim. À direita? Aí onde eu estou aparecendo, aqui no fundo de casa. Sim. Dá para você interessantíssimo. Assim, olha, essa é interessante. Eu entrei dentro do ônibus e aí lá atrás tem esse menino olhando assim com curiosidade, o que esse homem, o que esse fotógrafo foi entrar dentro do ônibus? O ônibus está aqui parado, o motorista não está aí. Eu era muito, eu não vou dizer que intrometido, porque intrometido é outra coisa, mas eu tinha talvez mais coragem do que outro. Vamos adiante. Olha, esse é o Conjunto Nacional, era o shopping principal da cidade, todo iluminado, tinha muito pouca coisa em Brasília, então ir a esse shopping era assim um divertimento, um bom passatempo. Pode Sim. passar. Aí a calça boca de sino. Tá vendo? Enorme lá do senhor. É. Aí, aquela época de Brasil Grande, isso era em plena ditadura militar. Pode passar. Esse menino aí na imensidão do Planalto. Você o convidou para fotografar aí? Não, eu não me lembro. Eu tirei fotos dele, de um casal que estava junto com ele. E foi numa boa, porque você vê que ele pôs assim com simpatia, com boa vontade. Que foi o que eu procurei ao fotografar as pessoas, né? Sim. Eu pedia, eu perguntava se podia posar e tal. Adoro essa foto. Aqui é um reflexo do... Um reflexo, tem um espelho ali, Joaquim? Acima ou é... É um espelho? Ah, o espelho do ônibus. O retrovisor do carro aqui do passa. Carro, sim. Aparece o retrovisor do carro. Qual a máquina que você usava na época? Era uma Nikon ótima. Nikon FM2? Photomic. Muito boa. Você guarda ela até hoje? Ainda guardo, Olha só. Ele vendendo bandeiras de futebol. E do Rio de Janeiro, ainda por cima ali, ó. Flamengo e Fluminense. Carioca. Em 1981, enfim, a influência do Rio de Janeiro ainda era muito grande, muito patente, né? Sim. Embora já houvesse 21 anos de capital de Brasília, mas, na verdade, a cidade se consolidou realmente a partir dos anos 90. Pode passar. Aí era a plataforma superior da rodoviária, esse entardecer, esse sol... Parece um domingo aí, né? Era um domingo. Porque as pessoas, as roupas, as pessoas arrumadas, eu não sei, me parecia isso. Eu nunca morei em Brasília, mas... Isso, é verdade. É isso mesmo. Eu tenho vontade de fazer um livro com esse material e eu colocaria essa foto na capa. Mostra bem a rodoviária. E essa distorção para o verde é algo que me chama a atenção, né? Eu acho interessante colocar isso que o fotógrafo não aproveitaria, né? Esse resto de filme, esse filme sobreexposto, velado, qualquer característica que modifique o filme, no sentido de que, normalmente, o filme deveria ser completamente nítido, sem essa como que cortina aí no meio, que a gente pudesse ver tudo. É pena que está tudo muito pequeno, mas lá no canto, em cima, à direita, também aparece o Congresso Nacional. Sim. Esse verde
É associado a Brasília ou é alguma coisa Não, que não, olha, faz... isso aí era filme negativo, que eu mandava revelar num lugar que tinha na 308 Sul, em Brasília, uma rua em Brasília, uma parte do Aham. bairro, da zona, na Asa Sul, em Brasília. E pronto, às vezes o filme ficava assim, velado, entende? Sim, E eu aproveitei esses defeitos e eles vão aparecendo assim ao longo desse ensaio como uma nota que se repete, entende? certo. Dentro de uma música. Eu acho que podemos passar. Linda. Olha esse homem aí posando. É, ele posou realmente para você, né? Numa boa, com esse Sputnik aí pintado embaixo da rodoviária. E a abordagem, quando você fotografava as pessoas, assim, você lembra? Você Era lembra como era? simpática na Você disse que época. era um pouco impetuoso, assim, não? Mas era simpático na época. Hoje é muito mais difícil você fotografar as pessoas, é muito chato até. Outro dia eu soube de um fotógrafo francês, não estou me lembrando se foi o Doisneau, enfim, que parou de fotografar porque não podia mais fotografar as pessoas. Está vendo? Olha aqui as nuvens da cidade. Ah, agora eu tirei, tá no seu, Está vendo? Pode as passar. nuvens. Ah, não. Aí o rapaz lendo atentamente o jornal. Hoje você não vê um jovem assim lendo o jornal, está lendo no celular. É. E não foi posado aí, né? Ele, quer dizer, Não, não, de jeito nenhum. Qual a lente que você usava, Joaquim? Você mudava de lente? Um pouco, eu usava uma grande angular, usava lente normal, muito poucas vezes uma teleobjetiva. Eu acho que pode passar. Sim, pode ir passando. Aqui, olha, volta ali. Aqui, ela está de um jeito tal que ela podia estar vendo o celular, mas não é. Hoje, uma pessoa assim, rapidamente olharia para ela e ia ver, ué, será que ela está vendo o celular? Não, ela Sim. está lendo uma revista. É. Pode passar. Aqui é o corpo das pessoas, né? Sim. A roupa, o salto alto e E vem cá, Joaquim, quando você tá saía vendo? para... As mulheres às vezes usavam cabelos compridos muito muito bonitos, muito cheios, né? Sim. Você, quando saía para fotografar, né, nessa sequência e tal de trabalho, você saía cedo, voltava tarde, você tinha um ritmo, você se deixava levar pelas situações. Como é que é o seu processo assim, de ação quando Olha, você sabe o vai que para a rua? acontece? Qualquer coisa que você planejasse acabava acontecendo o que você acabou de falar. Você é levado pela ação, pelo que está acontecendo. Claro que a gente planeja, eu vou ficar de tal a tal hora, eu gosto da luz do entardecer, por exemplo, mas você vai se envolvendo, você vai fotografando, você vai se envolvendo com o que está acontecendo, com as pessoas, com a luz que vai mudando. É incrível, é incrível. Você entra assim numa espécie de transe, entendeu? Sim, E aí muita coisa vai acontecendo que você não necessariamente planejou. Mas você vai encontrando acasos ou situações que vão agregando em termos de valor ao conjunto que você vai fazendo daquele local, daquele assunto. Acabaram as fotos? Não, ainda não. não. Aí me chamou a atenção essa moça de preto, cabisbaixa, ao mesmo tempo ela parece que, eu acho que ela está com um cigarro, entende? Ela estava muito pensativa na fila do ônibus. Tem um Mas ela está cigarro muito na bem mão. vestida, ela está muito bem vestida. Então ela não parece que está triste exatamente, mas alguma coisa está acontecendo para ela ter ficado assim tão pensativa. Então, esse lado humano das pessoas me interessa muito, entende? Se elas estão tristes, alegres,
O olhar é uma coisa, enfim, de uma riqueza. Você capta tudo pelo olhar, por exemplo. Essa mulher me chamou muita atenção porque ela está com um cigarro grande, assim, olha, muito elegante, toda de branco, os cabelos pretos, ela sentada, esperando o seu ônibus e tal, e aí, de repente, tira esse cigarro assim. Ela parece que está atuando, entendeu? Sim. Ela parece que ela está desempenhando um papel ali naquele momento. Muito interessante. Olha, ele viu que eu estava tirando a foto, né? Mas ele, de uma maneira, posou. Olha, a mão na cintura, o gesto dos pés, entendeu? Tem um dos pés levantado. Tá bem vestido, casualmente, esportivamente, um jeans, uma camiseta vermelha, os óculos que na foto saíram brilhantes. Ele está numa boa, um pouco assim como, olha, aqui estou, olha. Sim. E ninguém, Joaquim, vinha tirar satisfações assim com você? Olha, não, raríssimo. Não me lembro. Naquela época não acontecia. Hoje é muito difícil você fotografar as pessoas, é muito chato, tá entendendo? É um barato total que se corta. Eu acho que não tem mais interesse nenhum. Uma vez na torre, eu estava aqui perto da torre, fotografando uma moça de quiosque, desses quiosques. A moça veio agressiva, me fez apagar o fotograma. Era possivelmente uma, como chamam, sans papier, né? Sem papel, sem documentação, cigana, parecia ser uma cigana. Às vezes acontece, né? Terminou, Sofia? Não, ainda não. Não. Eu voltei para as fotos. Pode passar. Pode passar. Aí as cores que coincidiram desse roxo da mãe e das crianças. Pode passar. Ali o John Lennon ao fundo com não sei quem ali, parece Roberto Carlos. Roberto Carlos, exatamente. Também. Aí ela com os bobs, naquela época as mulheres acabavam, em vez de o bobs era para você usar assim durante algumas horas ou do dia, da noite para o dia, para o cabelo ficar encaracolado, bonito, mas elas deixavam aquilo tanto tempo que aquilo começou a ser o sinal o sinônimo do cabelo. O penteado era isso, incluía o bobs, que se chamava na época. Sim. Aí esse senhor curioso, olha, magrinho, esse senhor idoso, e tomando ali um suco, mas ele está tomando com tanto gosto. Parece caldo de cana, não. Deve ser caldo de cana. Era famoso ir na rodoviária para comer pastel de carne com caldo de cana. É mesmo, então acertei. Era um programa, porque não tinha nada na cidade, né? Sim. Hoje é uma cidade grande, cheia de recursos e de opções e de lugares para ir. Na época, não. E Joaquim, essas fotos foram feitas majoritariamente no final de semana ou durante a semana também? Sim, majoritariamente no final de semana. Porque eu percebo que as pessoas têm elas se preocupam ao se vestir. Isso. E são mais simples, né? Assim, né? Aí parece que ele tá trocando alguma coisa com ela, está dizendo alguma coisa, ele está fumando, mas está entregando alguma coisa, a outra mão está assim meio por debaixo do braço. E então eu achei interessante ter captado esse momento entre esse homem e a mulher que a gente não vê. Pode passar, Ricardo. Essa é a última. Essa é a última. Olha, Ricardo, estou às ordens. Se você tiver alguma pergunta, se as pessoas que viram fizeram perguntas. Olha, eu vou te botar aqui na imagem e vou começar a mostrar as perguntas de alguns convidados aqui. Tá bom. As referências.
Ah, boa tarde, André. Que bom. De fotógrafos nessa época. Ah, olha, isso era início dos anos 80. Alguns fotógrafos que me interessavam eram fotógrafos americanos. Eu tinha acabado de chegar do Canadá, onde eu havia morado 2 anos e meio. Então, eu me lembro muito do Lee Friedlander, que fazia autorretratos incríveis e sombras incríveis. Olha, foi um dos grandes. Aliás, foi uma das décadas de maior. Que sorte que eu tive de morar na América do Norte na década de 70, do ponto de vista da fotografia. Foi, junto com os anos 80, as 2 décadas mais interessantes da fotografia americana, sabe? Porque antes ela tinha um lado muito clássico, muito segregador, não é? E, além do Lee Friedlander, a Diane Arbus e o Gary Winogrand, tinha fotógrafos ótimos, sabe? É uma grande escola a fotografia americana. Mas eu gosto muito dos franceses também. Denise, muito obrigado por você estar aí. Podemos perceber a retranscrição das épocas na moda, e isso é. Percebemos vários modelos da época sendo reutilizados em uma interpretação atual. E eu acho que a mesma coisa deve estar acontecendo hoje em dia, o que se chama moda retrô. Você é retrô, porque você usa uma coisa de 3, 4 décadas atrás, as coisas vão se reciclando. E a fotografia está aí para nos conduzir ao mundo que já deixou de existir. Muito obrigado. Mária, você trata de uma maneira muito particular as linhas do quadro. Você pensa nisso quando fotografa? Olha, Mária, é isso que eu disse anteriormente. A gente compõe. Você tem um retângulo, você tem um quadrado, as coisas que acontecem aí, ou acontecerão caoticamente, desorganizadamente, porque o fotógrafo quis, ou ele procurará dar uma certa ordem ao que ele está vendo. E o fotógrafo é muito hábil para fazer isso. Ele tem a prática, ele sabe que o instrumento de trabalho, de expressão dele, é esse retângulo que ele tem na frente. Então, ele tem de recortar a realidade, o mundo, em retângulos ou quadrados o tempo todo, né? Então, ele decide. A foto... Gente, olha, eu não sei, a foto tem de estar organizada. Quer dizer, eu adoro a foto desorganizada também. É um recurso para mostrar o acúmulo, né? Acúmulo de formas, de pessoas. Enfim, há várias possibilidades. Ou uma fotografia mais limpa. Depende do assignment, quer dizer, depende daquilo que o jornal, na época, a revista, pediu ao fotógrafo para fazer. Ele pode dar o seu toque como fotógrafo, como artista, que automaticamente, que instintivamente, organiza, o olhar organiza. Esse trabalho todo documenta em um livro muito bonito e completo, chamado Foto na Hora, Lembranças de Brasília. Sim, ótimo que você fez essa menção, Denise. Na verdade, esse trabalho que eu estou fazendo com a rodoviária é um resgate que eu quero fazer aos poucos, a partir daquele livro, esse meu livro de Brasília, Foto na Hora, Lembranças de Brasília, que foi um livro panorâmico, abrangendo diversas realidades da vida do povo em Brasília, né? Na rodoviária, no Parque da Água Mineral, na torre de televisão, no Vale do Amanhecer, entende? E foi um livro com 300 fotografias e que abrangeu um âmbito muito grande da cidade. Eu gostaria agora, aos poucos, quem sabe, se eu pudesse, fazer alguns livros como esse material da rodoviária, quer dizer, seriam livros tópicos, está entendendo? Um só sobre a rodoviária, há 40 anos atrás, e aí eu vou ver, eu tenho muito material do Vale do Amanhecer, que é incrível. E olha, um conselho que eu dou para os fotógrafos, não joguem fora os seus negativos, não, sabe? A gente revê tudo com o tempo. Eu já tive, em muitos momentos atrás, pegando esses 33 filmes da rodoviária, eu falei, gente, que porcaria, vou jogar tudo fora. Não joguem fora. Não. Hoje é muito fácil apagar no Photoshop, na câmera digital, tá entendendo? E é muito fácil também tirar foto demais.
Então as pessoas acham que fotografar é tirar 500 mil fotos. Ah, não sei, olha. Os tempos mudam, eu também não posso criticar demasiadamente o nosso tempo. Vamos lá. Como você registrou esse momento do engraxate nas lentes? Ou seja, você pediu para ele ficar nessa posição ou foi por acaso? Não, não pedi. Ele estava lá. Eles vão para lá porque eles são crianças que precisam ir lá para ajudar as famílias a ganhar um dinheiro. Eu não pedi. Hoje é que tem, enfim, é que as pessoas pedem, não pedi. Tirei, passei. Sim, sim. Aqui, uma afirmação. Do Leica Souza de Brasília. Rodoviária é Palácio do Povo. Olha, você mora há décadas, Zuleika. Foi um prazer ter te conhecido melhor recentemente, quando eu fiz um workshop no seu espaço cultural. É o Palácio do Povo. Por isso que as pessoas também, como o Ricardo lembrou, eu ia mais nos fins de semana, então as mulheres botavam um vestido melhor, bonito e tal. Né? É o Palácio do Povo. É isso, muito bem. Fernanda Rosa, incríveis as fotografias. Só conhecia fotografias além do poder da construção de Brasília, da arquitetura, são registros históricos. Exatamente, você pegou tudo, Rosa. É isso que eu quis fotografar. Não o poder, não exatamente a construção de Brasília. Eu peguei ainda alguns barracos onde moravam as pessoas, muito bonitos, todos pintados de madeira no Núcleo Bandeirante. Não foi a arquitetura, né? Por isso, olha, quando você fala registros históricos, eu me lembro que logo que eu cheguei no Canadá, que foi o meu primeiro posto profissional fora do Brasil, fazia uns 3 ou 4 anos que eu tinha tirado aquelas fotos, em 1970, no Núcleo Bandeirante. Aí eu percebi muito rapidamente que aquele material era muito importante historicamente. Muito obrigado pela pergunta, Fernanda. Mária, Bob Woffelson também está fazendo isso com o arquivo que molhou em só quando alagou o estúdio. Fantástico, fantástico, incrível. É que eu mencionei a fotógrafa da F4, a Nair Benedito, e o acidente que houve com o material dela, né? Quando ela foi para a Amazônia e depois, enfim, molhou o material e tal. A Marina de Almeida Prado pergunta se é possível passar de novo aquela imagem do boteco do pessoal. Claro. Sofia, vê se você pode encontrar. É uma das primeiras. Como vai, Marina? Um grande abraço. Você se lembra, né, Sofia? Sim. Verdade. Enquanto isso, Jabim, o artista... Parabéns por esse momento. Trabalho de excelência. Muito obrigado, Jabim. Estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Outra pergunta da GL. O que te levou à fotografia, Joaquim? O que me levou à fotografia... Enquanto isso, eu vou mostrando a foto que a Marina pediu. Aí, ó. O que me levou à fotografia foi um ímpeto, um desejo que eu já tinha de me expressar artisticamente, e eu achei que era fácil comprar uma câmerazinha que não era tão caro assim, e começar a fotografar. E aí, pronto. E quando eu era muito pequeno também, eu perguntava à minha mãe pelo meu pai, que já havia morrido, eu era muito pequenininho quando ele morreu, e, entre outras coisas, ela me mostrava fotos do meu pai. Então, eu fui apresentado à fotografia de uma maneira muito emocional logo no início da minha vida. Elson Paiva de Oliveira, olha, meu irmão, Joá, é muito agradável assistir às apresentações de suas fotos. Relaxante. Que bom, Elson. Um grande abraço, um grande beijo. E é o tempo que passa, né? Legal. Um abraço, Elson. Sinara Barbosa, parabéns. Sempre bom ouvi-lo falar sobre o seu trabalho. Muito obrigado, Sinara. Nós, eu, você, André, temos um interesse que passa pela arte, pela fotografia e relacionado com Brasília, né? Muito bom isso. Parabéns a vocês. Antônio Teixeira, parabéns, Joaquim. Lindo trabalho. Muito obrigado, Antônio. Que bom. Viviane Todling, a fotografia do engraxate, na minha opinião, retrata muita coisa. Acho que daria um livro. Puxa,
É mesmo. É. Eu tenho alguns engraxates, sim. É. Eu acho que aqui é mais alguma pergunta, gente? Kleber Augusto, um grande abraço para você. Você sempre traz uma bela e significante surpresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Kleber. Ah, tá. Essa aqui é... Eli Politi, muito obrigado. Parabéns. Ótimo. Muito obrigado. Tem uma fotografia, Joaquim, que você mostrou, que tem uma divisão, que você fez uma divisão. Sim. Eu adorei essa foto. Você poderia mostrar novamente ela? Parecem duas fotografias em uma, né? Ele é um dos mais antigos quase amigos. Mise na Bima. Mais de 50 anos, meu Deus. Olha, enquanto isso eu vou botando a... Ana Maria Paiva. Ana, pastel frito com caldo de cana continua nas feiras livres. Ah, que ótimo! Marina, adoro bobs, mulheres corajosas. Hoje em dia eu acho que a gente vê menos, mas antigamente, assim, há 30 anos atrás, era a coisa mais comum no mundo. Quer dizer, no Brasil. Você entrava na casa das pessoas, as mulheres de bobs, e uma boa. E Dinei Gerônimo, olha meu pezinho. Deve ter sido alguma das fotos que você mostrou. Olha meu pezinho, é verdade. Puxa, grande abraço para a Lili. Grande abraço, minha grande amiga. Essa foto é muito interessante. Olha só, são vários quadros. Tem uma foto do fotógrafo ali no meio. Sou eu, é o fotógrafo. Não, a foto aqui no meio é o quê? Essa foto. Tem uma foto... Você fez a foto de uma foto. Não, isso aqui é uma foto só. Tinha essa pilastra no meio, aí tinha um espelho em que eu apareço retratado aí. Então parece que são duas fotos, mas não é uma só. Uhum. Eu não sei se estou repetindo as afirmações. Adorei ver como você retratou bem o cotidiano. Muito obrigado, Dorinha. Muito obrigado. Que legal. Há muito tempo não nos vemos. Ah, tá. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer ao Joaquim? O Mauro Trindade, querido amigo Mauro Trindade, faz uma pergunta um pouquinho fora, mas que também está pode ser utilizado aí para conversar. Claro, eu gosto da pergunta. Você poderia comentar sobre a decisão de traduzir About Photography, On Photography, da Susan Sontag? Sim, olha, é o que eu estava dizendo, que eu fiquei absolutamente fascinado com a fotografia, que só depois é que eu vim perceber e ler que tinha sido a década, ou as 2 décadas, 70 e 80, da fotografia americana no contexto mundial. E foi nessa época que eu morei no Canadá e na Venezuela. E foi na Venezuela que, no mesmo ano em que foi publicado o livro da Susan Sontag, 1976, que eu saí de Caracas, fui um final de ano por uma semana a Nova York, e aí eu vi o livro, eu já tinha ouvido falar por publicações sobre ele e comprei. Eu traduzi porque eu já era absolutamente, na minha primeira década com a fotografia, eu já era muito comprometido, eu digo, em termos de um fascínio, de uma paixão avassaladora pela fotografia. E eu tomei a decisão eu queria entender mais o que era fotografia, eu queria pensar mais sobre fotografia, entende? Porque se trata de entender, assim, tudo, na verdade, é uma busca de você entender, né? E você aceitar aquilo que você não pode entender, porque nem tudo se explica. E aí eu fiquei fascinado com o livro, porque ela coloca a fotografia no pedestal. Ela coloca a fotografia em pé de igualdade com as artes visuais, com a literatura, com a poesia, com o teatro, com a música erudita e popular. Ela engrandece a fotografia, mas não artificialmente, mostrando, comprovando com exemplos e falando da obra de fotógrafos. Ela como que libera
os fotógrafos para, olha, vocês são artistas, vocês são grandes documentaristas, vocês são homens, vocês são humanistas, vocês são homens e mulheres que estão aí para mostrar o mundo. Olha, foi uma experiência fantástica ter traduzido On Photography da Susan Sontag e definiu e me levou por vontade própria, e mesmo que eu não tivesse querido, me levou a arrumar, né, a me dirigir para o fundo da fotografia e procurar. Olha, cada vez que eu leio, continuo lendo todos os dias, vejo fotografia todos os dias, cada vez eu tenho mais fascínio. Cada vez eu acho que entendo e cada vez eu acho que não entendo. Entendeu? Você pode acreditar? A gente acha que entende o mundo, a gente entende muita coisa. Mas, olha, há muita coisa que não se entende, porque a realidade, a vida, o ser humano é muito complexo, é inesgotável. Eu estava lendo recentemente um livro de um grande intelectual argentino, Mangel, esqueci o nome dele. Ele foi diretor da Biblioteca Nacional, da mesma maneira que o Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino, ele foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, e ele fala que um grande livro, por exemplo, vamos dizer a Ilíada de Homero, ou o Grande Sertão Veredas, por exemplo, ele não cita, eu estou citando, são livros que vão ficar por séculos e séculos, de cada geração lerá de uma maneira. Enquanto Alberto Mangel, isso, eu estou relendo esse livro agora. Obrigado, Mauro. A cada geração, a cada século, as grandes obras da humanidade, entende? Inclusive científicas também, mas vamos dizer, no caso da arte, da literatura, eles serão lidos sempre de maneiras diferentes. Entende? Cada geração perceberá numa obra do passado algo que na época em que ele foi escrito não era possível. Porque ele não podia retratar ali um mundo que ainda não existia para ele. Ele, o autor, você entende? Então, isso acontece com a fotografia também, acontece com a ciência. Isso que a gente está fazendo agora. Por exemplo, outro dia eu vi na televisão, não sei o que na Marinha, durante a guerra, na Marinha Americana, eles inventaram essa fita, esse tape, para fechar malas. Mas aquilo não era para fechar malas. Enfim, se era para fechar malas, aquilo passou a ser utilizado em outras coisas para as quais não havia um recurso. Você entende? Enfim, olha, é isso. Marlene, olá, Joaquim. Atualmente você trabalha em algum projeto fotográfico? Sim. Nesse das fotos da rodoviária, eu gostaria, se fosse possível, fazer um livro e eu também agora estou fazendo uma série sobre a pandemia. A Sofia está me ajudando. A Sofia me ajudou muito a selecionar. Agora, Sofia, obrigado pela sua paciência. Essa série da rodoviária, isso que eu mostrei aí, é resultado de 6 seleções, 6, porque eram muitas fotos. Então, você faz uma primeira, uma segunda, você vai depurando. Então, o trabalho que você tem depois que você faz a fotografia, que você tira a fotografia, é muito longo. E depois tem o seguinte, às vezes você não capta a importância daquele trabalho que você fez no momento em que você fez. Você precisa de um certo recuo no tempo para ver a real importância daquilo que você fotografou. Entendeu? E, sim, então, eu trabalho nesse momento nesse projeto da rodoviária. E as fotos desse possível livro, que eu gostaria, vamos ver, da rodoviária, ele terá muitas fotos, muito poucas das que estão no meu livro de Brasília. Muito, mas muito mais, né? Fotos novas. E aí tem o trabalho da pandemia que eu estou fazendo. Ah, Sofia sortuda, olha! Sofia, é verdade, eu sou mesmo. Obrigado, Marina. O Joaquim é muito bom.
Genuflexo vos saúdo. Muito obrigado, Mauro. Espero que depois da pandemia, em algum momento, a gente se veja. Viviane, trabalho maravilhoso. Seu olhar profundo e sensível alcança muitas vezes a alma das pessoas clicadas. Muito obrigado. É a Rose, na verdade. Rose. Usando a conta da Viviane. Da Vivi. Beijo, Vivi. Beijo, Rose. Ah, claro, Rose. Um grande beijo para você. Obrigado. Caríssimo Joaquim, te aguardo em Paris. Com prazer, Denise. Muito obrigado por ter visto. Estaremos em contato. Muito obrigado. Eu acho que acabaram as perguntas. Tá bem, e já está completando o tempo. Perfeito. Bom, Joaquim, você tem mais alguma coisa para dizer? Você gostaria de dizer mais alguma coisa, deixar algum recado? Olha, enfim, aos jovens fotógrafos que acreditem no que vocês fazem, fotografem o mundo que vocês estão vendo, procurem ter liberdade para fazer os seus trabalhos da maneira que vocês acham que deve ser, mostrem muito os trabalhos para outras pessoas, não só fotógrafos, mas artistas, pessoas da família, as pessoas. Eu mostrei muitas vezes, quando eu estava em dúvida entre fotografias, eu mostrava para minha empregada. Ela botava o dedo na foto certa. Entendeu? Eu tenho essa foto e essa foto. Isabel, uma empregada paraguaia que eu tive durante 2 anos, qual a foto melhor? Eu sabia que ela ia escolher a que eu achava. Olha, esse é um livro do seu, Joaquim. A gente tem que acreditar no bom senso das pessoas também, ajuda muito. O livro sobre sua mãe, né? Das cartas de sua mãe ao seu pai. Isso. Aqui comigo. Isso. Bom, aqui... Um dos maiores... Olha, André, meu Deus do céu. Com vocês todos ao nosso lado. Somos uma geração... Concordo, André. Com você, com a Sinara, com o Paraty em Foco, com os festivais todos no Ceará, em Tiradentes. Olha, é uma geração muito legal. Puxa. Muito obrigado, Sofia, pela sua ajuda. Então, amanhã gente, temos, né? Segunda-feira, não é isso? Isso. É incrível. Na pandemia, eu estou no Rio, num bairro, a Sofia em outro. Olha, isso nos anos 70 não existia, nos anos 80. Aquelas pessoas não poderiam ter ideia, quer dizer, elas estão vivas, né? A maioria deve estar viva. Então, nós conhecemos mundos diferentes, né? Então, a distância, isso para falar que estamos na mesma cidade, né? Pois é. Está funcionando super bem, né, Joaquim? Como? Está funcionando super bem, né? Muito bem. E aí o dia, Sofia, que você me disse assim, Joaquim, eu posso imprimir as fotos. Eu falei, não é possível. Você na Barra da Tijuca, eu aqui na minha casa, você pode imprimir as minhas fotos? Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, Joaquim. Muito bom ouvir você. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Rose, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Ana Maria Praiva, livro forte. Puxa, legal. Bom, então acho que chegamos aí ao fim, né? Tá bom, Ricardo. Queria agradecer a Sofia, agradecer a você. Fiquem aí nos bastidores, eu vou fechar aqui a live, mas fiquem aí, não saiam daí, por favor. Tá? Eu queria te agradecer. Muitíssimo obrigado, Sofia, e obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, Joaquim, obrigado. E olha, eu te convido, se você tiver tempo e interesse, em voltar num segundo momento para mostrar algum trabalho novo, ou sei lá, tem muita gente que às vezes tem curiosidade em falar um pouco sobre essa coleção também, se um dia quiser, o tema que você quiser, você é sempre bem-vindo aqui. Tá bom, Ricardo. Tá bom? Vamos sim. Muitíssimo obrigado. Então eu que agradeço, imagina. Então vou fechar aqui, fiquem aí e eu volto, tá? Tá bom. Tá bom. Bom, pessoal, então, olha, agradeço a vocês pela participação.
Esse canal é um canal sempre voltado para fotografia artística em geral, falando sempre sobre temas sobre singularidade, mentalidade, plano de ação, vida de artista, ou algum tema mais voltado ao conhecimento sobre a fotografia e filosofia da fotografia. Vocês podem assinar o canal, tem outros bate-papos aqui interessantes. Em breve teremos alguns fotógrafos do norte do Brasil, do sudeste. Eu tenho procurado sempre convidar pessoas de todos os estados, e a minha missão aqui na França é poder, de alguma maneira, divulgar a fotografia brasileira, que muitas vezes ela não tem um lugar, não tem espaço aqui na Europa. Então, a minha missão é essa aqui. E também para os novatos que não conhecem sobre fotografia ou querem começar a aprender, e hoje tivemos várias dicas do Joaquim aqui, que vocês aproveitem essa oportunidade que se tem aqui para sempre aprender um pouco mais, porque não é só da técnica fotográfica que faz com que suas fotografias sejam boas, né? É isso aí, gente. Então, semana que vem teremos André Bernardi, que morou muito tempo na França. Eu o conheci em 2015, durante o Paris Photo, inclusive o Joaquim que me apresentou aqui na época. É um artista sensível, e o trabalho que ele vai apresentar é sobre a photo du jour. Ele fez fotografias durante um período, todos os dias, e dentro dessa temática em que ele vai apresentar essa coleção, ele vai falar sobre a procura da singularidade do artista, ou seja, o que dentro daquele trabalho se apresenta de forma a que o trabalho dele se mostre de uma forma, eu estou pensando em francês, sepata, né? Algo que o torne único, que seja uma marca registrada dele. E quando olho para o trabalho do artista, veja que foi ele que fez. Isso pode ser podemos dizer isso na música ou em outras artes. E no caso, domingo que vem, vamos falar sobre o trabalho do André. Então, vejo vocês no próximo domingo, no mesmo horário. Obrigado.